Entidades repercutem decisão do governo de manter Ribeirão na fase vermelha por mais 15 dias. O cenário de incerteza pode acabar no fechamento de mais empresas e provocar novas demissões. A partir de hoje até o dia 14 de julho, Ribeirão viverá mais uma fase do plano de flexibilização. E por mais 2 semanas a cidade vai permanecer no vermelho. Foi a evolução da epidemia na Regional de Saúde que manteve a cidade na área mais restritiva. O diretor do Ciesp-Fiesp lamentou a decisão do governo e questiona se o método adotado foi eficiente. Infelizmente, Ribeirão Preto continua na fase vermelha, isso daí frustra as expectativas da maior parte da população, sendo que a ideia desse distanciamento, a ideia da proposta do governo estadual com relação à fase vermelha, é que após aos 15 dias você teria sim um reflexo positivo, podendo avançar para a fase laranja. Infelizmente não foi o que aconteceu com nossa cidade. Bom, aí o que nós podemos interpretar dessa situação é de que ou a proposta de distanciamento não está funcionando no combate do vírus, ou que realmente a população não aderiu de fato, de forma correta, à proposta. Apesar de questionar o método adotado pelo Estado, Feitosa se mostrou preocupado com a evolução da epidemia na região de Ribeirão e acredita que nesse momento é preciso o cuidado de todos, poder público e população, para que a cidade possa retomar a economia o mais breve possível. Tem que existir uma consciência da população, não só para o uso de máscara, a gente ainda encontra muitas pessoas sem as máscaras, então do uso de máscara, da higiene e de realmente evitar sair de casa se não houver necessidade. A Associação do Comércio e Indústria de Ribeirão tinha a expectativa que a cidade pudesse viver uma flexibilização a partir de hoje, mas a evolução da epidemia e a ocupação dos leitos frustraram os planos. Para a vice-presidente da entidade, o momento é de conscientização. Nós acreditávamos que a cidade abriria, mesmo na fase laranja. Mas não foi possível. Então, o que nós estamos pedindo junto à população, à associação comercial? O empresário fez o protocolo certo sanitário, mas nós pedimos para as pessoas, de um modo geral, sair o necessário de casa. E quando for adquirir alguma coisa, que só a pessoa que precisa comprar que saia de casa. Os demais fiquem, porque o que aconteceu na última flexibilização que voltou para trás foi que cada pessoa saía com 3, 4 pessoas junto, desnecessariamente. Então, houve um acúmulo de pessoas, principalmente nos bairros e no centro da cidade. Como na fase vermelha só podem funcionar estabelecimentos de serviços essenciais, a associação defende que as empresas possam trabalhar no sistema drive-thru e take-out para minimizar os prejuízos que já são enormes. A alternativa que nós criamos foi o pedido do take-out, que pegue leve, que não fique só nos restaurantes, mas no comércio de um modo geral. E a outra alternativa nossa, junto com a Transerp, com o apoio dos cavaletes, nós vamos fazer 20 bolsões dentro da cidade e nos bairros, no centro e nos bairros, para que possa estacionar os carros. O presidente do Sincovarp afirmou que só agora a epidemia parece ter ganhado força no interior do estado e que os números realmente preocupam, mas pede que o governo reavalie o formato do plano de flexibilização. Infelizmente, as pessoas ainda não estão seguindo as recomendações que desde o início foram colocadas de distanciamento e evitar aglomeração. Isso é muito ruim e é o que está prejudicando a atividade como um todo de voltar ao normal. A gente espera que o prazo de 14 dias é muito longo em função de mais de 90 dias que nós estamos com o comércio fechado. A gente espera que seja revisto pelo menos em 7 dias. Não tem dúvida que o quadro para as indústrias é um quadro extremamente preocupante. Hoje, mais de 90% das indústrias estão sentindo diretamente o impacto dessas medidas restritivas. Isso daí acarreta em problemas sociais, desemprego, entre outros, e a indústria teme que essa situação se agravando pode ainda economicamente prejudicar muito mais o setor. Nós estamos atingindo números tanto de fechamento de empresas e mesmo de demissões, é muito elevado, é muito preocupante. A gente praticamente vai entrar no segundo semestre, no mês 7, A gente não teve um primeiro semestre satisfatório em todos os sentidos e é muito preocupante. André Costa para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene?
André, como você mesmo falou, há quase 100 dias o estado vive uma quarentena e só agora a situação começou a piorar aqui no interior. Boa tarde, Rodrigo. O planejamento pode ter sido equivocado, fazer uma quarentena geral em todo o estado com situações diferentes. Boa tarde. Pode não, foi equivocado. Na verdade, eu consideraria até que não houve planejamento. A resposta vem sendo dada de forma bastante amadora, principalmente por governo do estado e por boa parte das prefeituras aqui no caso do estado de São Paulo. O amadorismo está demonstrado, a forma de se classificar os riscos, os protocolos da saúde. Na verdade, o que eu pude perceber foi a melhor reação foi dada pelo próprio comércio, que se antecipou antes que qualquer regra, qualquer protocolo viesse, o próprio comércio foi quem adiantou as situações. Agora, Ribeirão ficou 15 dias na fase vermelha, com o comércio não essencial fechado. E não houve melhora nos números. Isso indica que algo está errado. Concordo com você. E não vai haver melhora mesmo. A gente deveria reconhecer que nós não conseguimos resolver pelo lado da prevenção. Não conseguimos. Se houve pouca adesão da população no início, hoje você já não pode dizer isso em relação aos protocolos de saúde. Por outro lado, a gente poderia tentar atacar pelo menos os tratamentos para poder reduzir o número de infectados, o número de doentes, mas isso também não tem sido feito, você não encontra sequer medicamento disponível, né? O número de desempregados só aumenta na cidade, muitas empresas vêm fechando as portas. Isso é realmente preocupante? Bastante, porque você não tem visto nenhum tipo de horizonte, nenhum tipo de sinalização com previsibilidade. Não é fácil, para quem não entende, não é fácil para o pequeno, para o microempresário reorganizar a sua gestão, logística, pagamento de impostos, motivação da equipe, motivação própria. Não dá para você fechar sua empresa num dia, abrir no outro, depois abre de novo, fecha. É impossível esse vai e vem. As pessoas parecem que só vão prestar mais atenção quando começar a faltar produtos essenciais aí para o seu dia a dia. A população precisa também aprender a conviver com o vírus, tomando todos os cuidados para que a situação possa voltar à normalidade? Claro que sim. A gente tem que seguir protocolos de higiene, independentemente de pandemia, de vírus ou não. Tudo que a gente puder fazer para melhorar nossa higiene é óbvio que a gente tem que fazer. Mas é possível aprender a conviver seguindo alguns protocolos de saúde com momentos como esse. Isso é possível de ser feito sem que haja prejuízo nenhum, apenas a troca de alguns hábitos culturais nossos. A gente vem mostrando a aglomeração nos ônibus de Ribeirão, o consórcio Paraibano mantém menos veículos nas ruas e o que se esperar de uma gestão pública para esse caso? O mínimo que você deveria ter, já que parte do comércio está autorizado a funcionar, era uma frota do serviço do transporte público adequada para poder atender a população. A gente não tem nem isso, né? Para falar com bastante liberdade, nós estamos vivendo numa cidade importante, referência na área da saúde no Brasil, no mundo, uma cidade relevante no agronegócio, serviços da área médico-odonto-hospitalar, na área da educação como um todo, e a gente não tem nenhum tipo de prognóstico. Você tem uma cidade, uma capital regional, uma região metropolitana que não tem governo adequado. A realidade é essa daí, tudo mais é fantasia. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Até já, Ximene.